Olá pessoal, professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 3, nós vamos continuar com a nossa 9ª aula a respeito do reino Fungi. O reino Fungi, sendo um dos maiores grupos de organismos, eucariontes, são constituídos por cerca de 78 mil espécies já catalogadas entre organismos uni- e multicelulares ou pluricelulares. Suas principais características são apresentarem uma constituição aclorofilada, ou seja, eles não conseguem capturar a luz solar, eles não conseguem fazer fotossíntese porque não possuem a clorofila. São organismos heterótrofos, por absorção, ou seja, eles fazem o processo da alimentação digerindo organismos por meio da digestão extracelular, ou seja, eles liberam enzimas no meio externo para o ambiente, digerem esses organismos, a matéria orgânica e absorvem por meio do seu próprio corpo. Apresentam a parede celular constituída de um polissacarídeo chamado de quitina, ao contrário das espécies vegetais que vão possuir parede celular de celulose. Além disso, eles são basicamente formados por filamentos que são denominados de hifas. Essas hifas, quando em conjunto, elas formam um corpo chamado micélio, que é o corpo do fungo. Possuem como principal reserva de energia ou reserva energética a substância glicogênio, tal como é encontrado também em outros animais. E são encontrados principalmente em ambientes úmidos e sombrios ricos em matéria orgânica. Então, onde tem matéria orgânica, tem uma grande possibilidade de você encontrar fungos. A estrutura corporal de um fungo, para aqueles casos de fungos pluricelulares, ou seja, que são constituídos por várias células, os fungos pluricelulares, eles são formados por emaranhado, de filamentos que são denominados de hifas. Essas hifas, elas estão, elas se enrolam, se envolvem entre si e formam um corpo chamado de micélio. Uma parte desse conjunto de micélio, ele fica dentro do substrato, no interior do substrato, por exemplo, em pedaços de madeira ou no solo, e apenas uma parte sai para a parte externa. Essa parte externa é que a gente conhece por cogumelo. Então, a parte externa, na verdade, é apenas uma porcentagem do corpo total do fungo, E essa parte externa é o que a gente chama de corpo de frutificação, porque é ele que vai produzir as células reprodutoras para que o cogumelo, o fungo, continue a sua reprodução. Nós temos diversos tipos de hifas dentro do grupo dos fungos. Nós temos hifas que são chamadas cenocíticas, ou seja, hifas que não têm separação entre as células, é uma continuidade, um filamento contínuo, sem separação entre as células. Então, nesse caso, elas são chamadas de hifas cenocíticas ou não septadas. Pode também acontecer das hifas elas serem septadas e serem constituídas por uma única célula, Quando elas são constituídas por uma única célula, elas são chamadas de monocarióticas ou haploides, porque elas vão possuir apenas um único núcleo. E também nós temos as hifas septadas, que podem ser constituídas por dois núcleos por célula, que são as células dicarióticas, as hifas dicarióticas. Por quê? Porque elas vão possuir 2 conjuntos cromossômicos, Então, nesse caso, elas seriam 2N. A forma de nutrição e respiração nos fungos. Basicamente, a nutrição ela é sapróbia, ou seja, é heterótrofica por absorção de moléculas orgânicas simples, através de lançamentos de enzimas
digestivas, que são lançadas para o meio externo, que vão digerir a matéria orgânica. Essa matéria orgânica, que pode ser, por exemplo, proteína, amido ou outra substância, elas são quebradas pela ação dessas enzimas em moléculas de complexidade mais simples, né, como por exemplo glicose e aminoácidos, e ao serem quebradas elas são mais facilmente absorvidas pelas hifas, tá? E essas hifas vão levando essas substâncias nutritivas, né, ao longo de todo o micélio. O micélio, tá? Essas hifas, mesmo elas sendo septadas, elas são perfuradas, então isso facilita a transmissão, né? O transporte dessas substâncias nutritivas por todo o corpo do fungo. Tá? Como principal reserva de energia, nós temos o glicogênio, tá? Que vai atuar aí nos momentos de necessidade do fungo, tá? E podem ser de respiração aeróbica, ou seja, eles podem viver em ambientes ricos em oxigênio, ou eles podem ser anaeróbios facultativos, como é o caso das leveduras. Como pode ser a reprodução desses organismos? Bem, a reprodução ela pode ser de forma assexuada e sexuada. A reprodução assexuada pode ocorrer por fragmentação do corpo do micélio. Então, nós temos o corpo do fungo, né? E se sair um pedaço das hifas e cair num substrato, ela pode continuar a sua reprodução ali, formando um novo indivíduo. Então, por pedaços, ou seja, fragmentos de hifas, né, desse fungo, eles podem se reproduzir e assim se dispersar. A segunda forma é o brotamento de emulação, que é mais frequente, por exemplo, em fungos unicelulares, como leveduras, em que a célula acaba constituindo aqui uma fissão, né? Ou seja, um estrangulamento dessa célula, formando como se fosse um broto, ou seja, de um organismo unicelular forma-se um broto ou um clone dessa célula filha, né? Então, a gente chama um processo de brotamento ou de emulação. E o outro processo é a chamada esporulação. Na extremidade das hifas formam-se estruturas especiais chamadas de zoósporos, e esses zoósporos, de forma assexuada, podem germinar, cair no substrato, germinar e formar novos fungos. Já a reprodução sexuada dos fungos geralmente ocorre pela aproximação por fusão de duas pontas de hifas. Aqui a gente chama de hifa negativa, tá? E hifa positiva. Por que negativa e positiva? Porque como não existe macho e fêmea para o grupo dos fungos, optou-se por diferenciá-las em fator negativo e fator positivo. Então, duas hifas se aproximam, elas podem se fundir ou não, mas nessa aproximação elas formam um esporo chamado zigósporo, que é diploide. Esse zigósporo passa por meiose, formando esporos haploides. Esses esporos, eles são soltos, tá? No substrato, assim colonizando novas áreas ou novos substratos e acabam germinando, formando novos fungos, tá? Então, nós temos o processo de reprodução assexuada, em que você também tem a formação de esporos, tá? Mas quem produz são os zoósporos. E você pode ter a reprodução sexuada, em que você tem a formação de zigósporos, que são corpos de frutificação diploides, que vão, por meiose, produzir esporos haploides e que vão germinar, né, ao cair um novo substrato. A classificação. A classificação dos fungos, eles são separados em alguns grupos principais, como os zigomicetos, os deuteromicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Antigamente, dentro do grupo
dos fungos, também nós encontrávamos dois outros grupos que eram chamados de oomicetos e mixomicetos. Hoje eles não compõem mais dentro do grupo dos fungos, tá? Oomicetos, eles estão num reino à parte, tá? E os mixomicetos foram recentemente incluídos dentro do reino protista. Então, nós não vamos falar desses dois últimos grupos, tá? Apenas dos 4 primeiros. Então, o filo Zygomiceta é o filo a qual pertence o bolor negro do pão. Possuem cerca de 765 espécies conhecidas, né? São fungos geralmente terrestres, a maioria são saprófitas, ou seja, se alimenta de matéria decomposta, né, de matéria morta, e alguns também são parasitas. A sua parede celular é basicamente composta de quitina e hifas cenocíticas. E dentro desse grupo, nós temos os principais fungos que se alimentam de matéria orgânica morta, como o bolor negro do pão, tá? E outros bolores também, que são os bolores das frutas, aqueles bolores que acabam, que a gente vê muito, né, estragando as frutas quando a gente vai na feira. Então, são fungos que pertencem a este filo, Zygomiceta. Além disso, também são os fungos que compõem a produção do molho de soja, né, o shoyu, e muitos deles também são utilizados na fabricação de anticoncepcionais e medicamentos anti-inflamatórios. O filo Ascomiceto ou Ascomicota é o grupo da qual pertence o levedo, as trufas, os bolores e parasitas de plantas. Esse filo, ele recebe esse nome porque os corpos de frutificação são produzidos em estruturas chamadas de ascos. Então, por isso, o grupo recebeu o nome de Ascomicota ou Ascomicetos. São fungos bem familiares, tá? Compostos por mais ou menos 30 mil espécies já catalogadas. São fungos da qual pertencem as trufas, que são fungos muito caros, né, e são muito apreciados pela culinária. Bolores verdes, amarelos e vermelhos. As leveduras que são utilizadas na fabricação do pão caseiro e da cerveja, né, e também na fermentação de bebidas alcoólicas. Os ascomicetos vão apresentar hifas septadas dicarióticas, ou seja, aquelas hifas que têm 2 núcleos, né? Ou seja, elas são diploides ou parcialmente septadas. A sua parede celular é composta por quitina e, como eu já disse, a designação do filo deriva das estruturas dos produtores de esporos sexuados, que são os ascocarpos, tá? Ou ascos, que quer dizer saco em latim. Aqui vocês podem ver na imagem, né, de algumas espécies de ascomicetos, tá? E aqui o Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura que é a principal responsável pela fermentação do pão e da cerveja. Filo Basidiomycota ou Basidiomicetos são os mais conhecidos, são chamados cogumelos. São aqueles fungos que vão possuir aqueles corpos de frutificação bem evidentes, né, que a gente está acostumado a ver até mesmo no nosso quintal, né, no solo das florestas. Eles são os mais chamativos. Neste grupo, nós encontramos fungos com um número de quase 16 mil espécies, né, catalogadas, a maioria são bem conhecidas. Nesse grupo inclui os cogumelos, as orelhas de pau, ou seja, aqueles fungos que decompõem árvores mortas, né, as ferrugens e os carvões, e alguns inclusive sendo fitoparasitas, ou seja, parasitas de planta. Eles são muito importantes, principalmente na decomposição de substratos vegetais. Por isso que a gente encontra bastante orelha de pau, porque são esses fungos que vão fazer a decomposição das árvores mortas. E podem atingir cerca de 2/3 da biomassa não animal dos solos. Então, eles são bem abundantes no solo. São fungos filamentosos com hifas septadas, perfuradas e dicarióticas e com parede quitinosa. Então, essas hifas, elas vão possuir células diploides, né?
e com parede perfurada, ou seja, que facilita o transporte da matéria decomposta, né? Dos nutrientes decorrentes da decomposição da matéria orgânica. A estrutura produtora dos esporos sexuados é o chamado basidiocarpo, e daí vem o nome, né, do filo, Basidiomycota. Esse corpo de frutificação a gente geralmente fala cogumelo, tá? Mas como eu já disse, ele representa apenas uma parte do corpo total do fungo, né? Uma grande parte dele está enterrada no substrato. É apenas o corpo de frutificação, ou seja, o corpo de reprodução que fica no meio externo. Muitos desses cogumelos são venenosos, alguns, né? Por exemplo, esse cogumelo aqui que é bem conhecido, que todo mundo acha bonitinho, a Amanita muscaria, um pedaço dele pode matar uma pessoa adulta, tá? Então é extremamente venenoso. Muitas outras também são utilizadas como produtoras de substâncias alucinógenas, como a psilocybe mexicana, da qual vem algumas substâncias, né, que são produtoras de drogas, né, que são utilizadas como drogas, e muitas outras espécies que atacam produções, né, da agricultura. O filo Deuteromyceta ou Deuteromycota são os fungos sem reprodução sexuada. São os chamados fungos imperfeitos, porque não se sabe ou não se conhece ainda uma forma de reprodução sexuada dentro desse grupo. Muitos deles são parasitas de vegetais e animais, inclusive do homem, né? E são os principais responsáveis pelas famosas micoses, né? Micose de couro cabeludo, micose da pele, né? Micose das áreas genitais. Então, esse grupo ele tem uma importante função, né? Uma importante importância de caráter médico e também na indústria, porque muitos deles são utilizados para a fabricação de queijos, né? O famoso queijo Roquefort, que é produzido pela levedura Penicillium Roquefort, ou o queijo Camembert também, que é um queijo bem caro, né? Que é produzido pelo Penicillium Camembert. Outro grupo que não necessariamente são fungos, mas são constituídos por fungos, na verdade, né, nós temos um grupo aqui à parte que são os líquens e as micorrizas, que são propriamente associações simbióticas, né, que nós encontramos entre vegetais ou entre algas e fungos. Então, os fungos eles podem estabelecer algumas associações muito íntimas e que são permanentes com outros organismos. No caso aqui, são os líquens e as micorrizas, né? Nesse tipo de associação, ambos os organismos são beneficiados, tá? Há uma troca de benefícios. No caso, os líquens conferem umidade, né? Podem conferir substâncias, e as plantas a qual são associadas podem conferir substâncias também, né? E proteção. Dessa forma, eles trocam benefícios de forma a aumentar a sobrevivência, né, deles em conjunto, muito maior do que se eles estivessem isolados, tá? E quando acontece isso, a gente chama de simbiose mutualística ou mutualismo, um tipo de relação ecológica em que ambos têm um benefício tão grande que eles não conseguem mais viver separados. No caso dos líquens, os líquens têm uma grande diversidade, tá? Nós encontramos os líquens sendo uma associação entre um fungo, geralmente um ascomiceto, e uma alga, quase sempre uma clorofície, ou uma cianobactéria, né? Um protista. O fungo, qual a função dele? Ele pode desagregar as rochas, né? Colonizando esses ambientes nus, e absorve águas e sais minerais do solo, fornecendo a alga, né? Ou a alga ou a cianobactéria. E no caso, a alga vai fornecer a matéria orgânica por fotossíntese, né? Porque eles têm clorofila, eles conseguem fazer a fotossíntese, fornecendo assim alimento para o fungo. Os líquens associados às cianobactérias também
podem fazer o aproveitamento do nitrogênio do ar, né? Um processo de nitrificação. É a fixação do nitrogênio do ar, né? Transformando em compostos nitrogenados. A reprodução é geralmente assexuada, ou seja, os líquens eles desprendem pedaços que são chamados de sorédios, esses pedaços colonizam outras áreas, né? E os líquens eles são considerados pioneiros ecológicos nos ambientes. Por exemplo, rochas nuas, locais como que não têm condições de colonização por outros organismos, eles permitem o desenvolvimento do solo, porque a presença deles faz com que se forme, né, a desagregação das rochas, formando um solo primário, e aí a formação desse solo permite a colonização de outras espécies. Então eles são os pioneiros na área. Além disso, os líquens também são importantes indicadores ambientais, né, indicadores de poluição. Onde tem muita poluição, você quase não vê líquen. Então, eles são importantes bioindicadores para apontar o nível da poluição presente nos ambientes. Tá? Aí aqui mostrando a camada, quando a gente corta uma camada de um líquen, né, visto pela transversal. Então, aqui a gente vê a camada externa, tá, as hifas, e aqui as algas ou cianobactérias. Então elas formam uma associação muito íntima, né, entre esses organismos clorofilados e os fungos, né? Então a gente tem a camada de fungo superior, a camada dos organismos fotossintéticos, eles têm que estar perto da superfície justamente para poder alcançar a luz, né, e assim fazer a fotossíntese. Aí você tem uma camada frouxa de hifas, que faz parte do corpo do fungo, e a camada inferior que fica em contato com o substrato. Já as micorrizas são um outro tipo de associação, mas desta vez uma associação mutualística entre as raízes das plantas, entre fungos e raízes das plantas. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, uma planta, a sua raiz, essas partes brancas aqui são os fungos associados às superfícies das raízes das plantas, tá? Geralmente esses fungos são basidiomicetos. As hifas se envolvem às raízes das plantas ou podem até mesmo chegar a penetrar dentro das raízes. Qual é o benefício dessa associação? O fungo aumenta a superfície de absorção de água e sais minerais, né, das raízes. Imagina a raiz, ela tem uma superfície X. O fungo vai dobrar ou triplicar a superfície de absorção dessa raiz, ou seja, ela vai conseguir absorver muito mais água e sais minerais do que se ela não tivesse associada com esse fungo. Tá? E a planta, por sua vez, vai fornecer alimento, né, através de substâncias orgânicas ao fungo. Aí aqui mostrando, né, as hifas se associando às raízes das plantas, né, e elas se entrelaçam aqui nas raízes. Quais são as importâncias, de um modo geral, dos fungos? Nossa, a gente tem muita importância, né? Quando a gente estuda a área, o reino fungi, a gente percebe que eles estão presentes em várias situações, né? Tanto podem ser benéficas quanto maléficas. Mas uma delas é, por exemplo, a importância ecológica, porque eles atuam como decompositores, são os principais decompositores da natureza, né? Decompositor da matéria orgânica e assim atuando na reciclagem da matéria. Além disso, eles podem atuar no setor alimentício, na fabricação de queijos, pães, entre outros, como a gente já viu, o gorgonzola, o camembert, o queijo roquefort, o champignon, né, que a gente conhece aqui, que é um basidiomiceto, um dos mais conhecidos, que todo mundo gosta. O pão, né? O pão, ele é formado pela fermentação da levedura Saccharomyces cerevisiae, aquele fermentinho que a gente compra, aquele fermento seco, né, que a gente compra do supermercado para fazer pão. Então, são pedaços de leveduras, né, que são misturados à massa para que ele possa transformar o amido
produzindo aí gás carbônico. Quando ela consome o amido, ela libera gás carbônico, e isso faz com que o pão fique areado, né? Fique fofinho. Por isso que ele cresce. Além disso, também a Saccharomyces cerevisiae, que é o mesmo fermento, ele também é utilizado para a fabricação da cerveja. Aí nesse processo, além de ele produzir o gás carbônico, ele também produz o álcool etílico, né? Ou álcool etanol. E também é o mesmo processo também para a fabricação do álcool etanol com combustível. Além disso, os fungos também entram na fabricação de medicamentos como antibióticos, inclusive a penicilina. Ele foi obtido acidentalmente a partir de um fungo do gênero Penicillium, né? Que hoje é um importante atuante aí no combate a infecções bacterianas, né? E a descoberta foi acidental pelo Fleming. Mas também a gente encontra alguns cogumelos, fungos, entre outros, que são perigosos, né? Por exemplo, a Amanita phalloides, 50 gramas desse cogumelo pode matar uma pessoa de 68 quilos, ou seja, é fatal, né? Então, evitem de comer ou experimentar fungos a qual vocês não conhecem, além, né, daqueles que são vendidos em supermercados. Se são vendidos em supermercado, então não oferece risco, mas aqueles que a gente encontra na natureza, é interessante não tocar ou não levar à boca, né, de forma experimental, porque não se sabe qual é a atuação, quais são as substâncias tóxicas ativas que eles carregam. Aqui aquele cogumelozinho, né, que é muito bonitinho, né, vermelhinho, chama a atenção das crianças, né, mas é extremamente tóxico e pode levar à morte. O psilocybe, que é o cogumelo alucinógeno, que pode provocar inclusive alterações no sistema nervoso, levando a alucinações, né, muito utilizado até mesmo em rituais xamânicos, né, mas perigoso quando ingerido. Clavíceps purpura é um fungo parasita do centeio que produz ergotamina. É uma substância da qual se extrai o famoso LSD, né? Dietilamina, dietilamida de ácido lisérgico. Então, o LSD, que a gente já ouviu falar, né? Que algumas pessoas utilizam como uma droga alucinógena, né? Ela é produzida por um fungo parasita do centeio, que é esse gênero Clavíceps purpúrea. Os cogumelos também podem provocar estragos, né, na agricultura, levando à quebra de safras e a uma destruição da colheita, né, como por exemplo contaminando o amendoim, por exemplo, né, ou os grãos de centeio. Nesse caso aqui a gente está vendo um grão contaminado pelo fungo Clavíceps purpúrea, que é aquele grão ali do LSD, né? Ele destrói, ele acaba digerindo, né? Destruindo totalmente o grão de centeio, tornando impróprio para consumo. Aqui um bolor preto do pão, Rhizopus stolonifer, muito conhecido também. E é isso, pessoal. Além disso, nós temos fungos de interesse médico também. Aqueles fungos que provocam micoses, frieiras, candidíases, né? Aquelas micoses de unha, micoses de pele, a famosa candidíase, tá? Que a gente encontra tanto na região oral, né? Na boca ou no trato oral, né? Aqui no palato, na língua, ou que a gente encontra também nos órgãos sexuais, né? Essa candidíase, ela pode ser tanto oral quanto genital, e ela tem que ser tratada com antibióticos, mas hoje se encontra muito resistente, porque muitas pessoas estão fazendo uso indiscriminado de antibióticos, então muitos desses fungos acabam se tornando resistentes, ok? E é isso, pessoal, até a próxima aula.